Caros irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, patrono universal da igreja. O povo de Deus tem uma grande devoção por São José, e que haja tanta gente hoje nesta igreja, numa terça-feira à noite, para celebrar a memória, a solenidade de São José, é sinal dessa devoção, desse carinho, desse amor que o povo de Deus tem pelo Pai adotivo de Jesus, aquele que Deus escolheu, homem justo e fiel, para ser o guarda da Sagrada Família. Deus entregou nas mãos de São José as primícias da igreja, Jesus e Maria, os bens mais preciosos de Deus neste mundo foram confiados aos cuidados de São José, e só por isso nós podemos imaginar que São José não é um homem qualquer, não é um santo qualquer, mas o próprio Evangelho diz: é um homem justo, fiel, obedientíssimo, castíssimo, um homem que dedicou a sua vida a Deus, um homem devotado à sua família, à sua esposa, ao seu filho. O maior devoto de Nossa Senhora, o primeiro devoto de Nossa Senhora, certamente é São José. Ele devotou a sua vida a ela, ele dedicou a sua vida a ela. São José pôde adorar antes que todos o Verbo encarnado no ventre da Virgem Maria. Então, certamente, quando Deus estabeleceu que o seu filho se fizesse homem, ele escolheu a Virgem Maria e ele escolheu também São José. O mesmo decreto, a mesma disposição divina, a mesma vontade, o mesmo plano incluía São José. E é disso que se trata o evangelho que nós escutamos. São José procurando discernir a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora, quando o arcanjo São Gabriel diz para ela que ela vai conceber e dar à luz um filho, e ela fica confusa porque tinha feito um voto de virgindade, embora estivesse desposada, estivesse casada com José, ainda não coabitavam, e por isso ela pergunta: como se dará isso? De que modo eu devo agir para fazer a vontade de Deus? Deus quer que eu permaneça virgem como eu prometi, ou Deus quer que eu tenha um filho, que eu seja mãe? E a resposta é as duas coisas. Deus te fará virgem e mãe. Esta virgindade fecunda, por obra do Espírito Santo, trará ao mundo Salvador. Virgem mãe, um milagre da graça. Aqui também São José passa por essa busca da vontade de Deus, por esse discernimento, vamos dizer assim, quando fica sabendo que a sua esposa Maria estava grávida e ele era muito devotado a ela. São José amava muito a Virgem Maria, havia um acordo entre eles de conservarem a castidade no casamento. São José confia em Nossa Senhora. Ele percebe que o que está acontecendo é obra de Deus. Muitas vezes se compara São José diante
da Virgem Maria grávida a Moisés diante da sarça ardente: tira as sandálias dos pés, porque o solo que estás pisando é sagrado. Então São José percebe que se trata de uma intervenção divina, de um mistério grandioso que ultrapassa a sua compreensão. E agora, como agir? O que fazer? Abandonar Maria em segredo para que Deus realize a sua obra, ou assumi-la junto com a criança e exercer aquela paternidade do Filho de Deus? São José fica esperando um sinal do céu. São José fica esperando uma confirmação, um sinal de Deus para agir. E essa atitude de São José deve nos inspirar também. Antes de tomar qualquer decisão, escutar Deus. Antes de fazer uma escolha, escutar Deus. Pedir a Deus direção, pedir a Deus luz, quando as coisas não estão claras, quando as coisas estão confusas. Esperar que a vontade de Deus se manifeste. Foi o que São José fez. Ele estava ali decidindo o que fazer, o que Deus quer de mim. Ele quer que eu me retire, Ele quer que eu me afaste, porque esse mistério é tão grande e eu devo me manter à distância, ou eu devo assumir Maria junto com a criança. O anjo vem em sonho para dar a ele a resposta: não tenhas medo, assume a mulher e a criança, assume Maria e o filho dela, Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Deus pensou em você, José. Deus sonhou esse sonho com você, assim como Deus também sonhou cada um de nós. São José tinha uma missão a cumprir, e nós temos uma missão a cumprir. Me parece que hoje nós vivemos num tempo em que falta para muitas pessoas esse senso de propósito na vida, e por isso falta o sentido para tantas pessoas. A ideia de que eu vim a este mundo com um propósito, com uma missão, com uma vocação. Como a gente escutou no domingo passado, o evangelho no qual Jesus diz assim: estou angustiado. E o que é que eu vou pedir ao Pai? Pai, livra-me dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Nós caímos na terra, nós viemos a esse mundo com um propósito, com uma missão, com uma vocação, que é dar a nossa vida, que é morrer como grão de trigo. Então, Jesus naquela hora diz assim: bom, eu desci do céu para essa hora, para esse momento. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para salvar a humanidade morrendo na cruz. Eu estou angustiado porque a morte é iminente, mas eu vou pedir para o Pai que me livre dessa hora, se foi para isso que eu vim. Infelizmente parece que para muita gente hoje, talvez até para a maioria das pessoas, a vida consiste só em comer, beber e dormir, né? Churrasco, praia, entretenimento, diversão, trabalho para ganhar dinheiro para fazer todas essas coisas. Falta senso de propósito. Ora, a minha vida deve ser útil, eu devo deixar rastro, eu devo fazer a diferença,
Deus sonhou comigo, Deus pensou em mim. Deus tinha uma missão para São José. Ele não caiu ali de paraquedas, né? Deus não improvisou um marido para a Virgem Maria, nem improvisou um pai para o seu filho, gerado por obra do Espírito Santo. A gente sabe que São José não era o pai biológico de Jesus, mas foi pai em sentido pleno, e não foi improvisado. Deus pensou isso. Então, assim como Jesus no Evangelho de domingo, a gente pode pensar assim às vezes, diante das dificuldades de realizar a nossa vocação: Pai, livra-me desta hora. Imagina o padre: eu tenho que celebrar a missa. Aí pessoas pensam assim: não, eu não quero rezar a missa não. Livra-me dessa hora. Tenho que atender confissão. Não, eu não quero, não estou afim, não estou com vontade. Pai, livra-me dessa hora. Tenho que ungir um doente. Pai, livra-me dessa hora. Deus me livre, eu não quero. Eu quero ficar em casa descansando, eu quero dormir, eu quero ir para a praia, eu quero sei lá o que, né? Mas foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui ordenado. Se eu fui ordenado para isso e eu não quero fazer isso, então a minha vida não serve para nada. Deus me fez para isso. Deus me chamou ao sacerdócio para isso, para celebrar a missa, para atender confissão, para ungir os doentes, batizar, assistir os casamentos, pregar, etc. Tudo aquilo que é próprio do ministério. E você também. Eu me casei, mas não quero ter filhos. Eu tenho filhos, mas não quero gastar tempo educando esses filhos, ensinando, corrigindo, instruindo, orientando. Não, vou ficar aqui gastando meu tempo na frente da televisão, na frente do celular, né? Mas foi para isso que você veio. Você não veio para ficar numa rede tomando água de coco. Esse não é o propósito da sua vida, criatura. Que vida mais fútil, que vida mais vazia. Não, você tem uma missão a cumprir. A sua vida tem um propósito dentro do plano de Deus para o mundo. Nós estamos aqui para deixar rastro, não rastro de morte, né? Porque furacão também deixa rastro, mas rastro de Deus, rastro do céu. Claro, é bom a gente se divertir às vezes, é bom a gente tirar umas férias, uma folga, não estou dizendo que não, mas esse não pode ser o motivo pelo qual a gente vive, né? Isso daí não vai dar sentido para a vida de ninguém. A nossa vida só ganha sentido quando a gente gasta, quando a gente se põe a serviço dos outros, a serviço de Deus. É para isso que nós existimos: conhecer, amar e servir a Deus. São José descobriu isso. Quando o anjo veio e disse para ele: assume Maria, assume a criança. Deus pensou você aí, nesse lugar. Cada um de nós é uma flor que deve desabrochar onde Deus nos plantou. Cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua missão a cumprir neste mundo. Cada um de nós pode ser importante na vida de outras pessoas. Como é triste viver e não fazer a diferença na vida de ninguém. Deus nos criou para que nós sejamos úteis, para que nós nos coloquemos a serviço, para nós amarmos. Então São José também nos recorda esse senso de responsabilidade que nós devemos ter diante da vida que Deus nos deu, de não frustrarmos os planos de Deus
a nosso respeito. Não frustrarmos os planos de Deus a nosso respeito, mas nos colocarmos numa atitude de escuta para discernir a vontade de Deus, e uma vez que a vontade de Deus se manifesta, realizá-la na nossa vida com coragem, sem medo. Não tenhais medo. É o que São José nos ensina, o homem da escuta. A gente diz que Nossa Senhora é a Virgem do silêncio, mas talvez São José, pelo menos nos evangelhos, é mais silencioso ainda do que a Virgem Maria. Por quê? Para escutar Deus é preciso fazer silêncio, é preciso se colocar em atitude de escuta. Mas o fato de ele ser silencioso não significa que ele não fosse decidido. Era um homem de poucas palavras, pelo que a gente vê, mas de muita atitude. O anjo mandou, ele levantou e foi, e fez. Sem muitos discursos, mas um homem de atitude. E assim devemos ser nós. Não gente de muito discurso, não gente de muita palavra, mas gente de atitude, que gasta a sua vida, que se põe a serviço, que ama, que tem a coragem de amar, como Jesus. O grão de trigo que cai na terra e não morre fica sozinho, produz fruto só quando morre. Então, nós estamos durante a Quaresma, vamos celebrar a Páscoa, e São José se comemora agora justamente dentro da Quaresma. São José não estava lá quando Jesus morreu, não estava aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria. Deus o recolheu antes, pelo que nós sabemos da tradição. Deus quis levá-lo antes, até do início da pregação de Jesus, do ministério, da vida pública de Jesus. Então, ele sai de cena silenciosamente, discretamente, como Jesus ensinou, né? Quando tiverdes feito tudo aquilo que deverias fazer, que te foi pedido, diga: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que deveríamos ter feito. Então São José, sempre muito discreto, faz o que era necessário, no tempo em que era necessário. Acabou o tempo dele, discretamente ele some, desaparece, que é uma marca da sua humildade, de homem de Deus, que faz tudo para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Então vamos pedir a São José, nosso Pai. É nosso Pai. Jesus nos deu Maria como mãe e São José como Pai, que cuida de nós, que nos protege, porque protege a igreja, uma vez que as primícias da igreja foram entregues a Ele. Nosso Pai e Senhor. Senhor porque nós nos colocamos diante de São José como filhos, mas também como servos. Uma vez que ele é obedientíssimo a Deus, como a Virgem Maria, então também ele quer de nós obediência a Deus. Se nós queremos ser devotos da Virgem Maria, se nós queremos amar Jesus e Maria sobre todas as coisas, imitemos São José. São José nos ensina, melhor do que ninguém, a como viver e morrer por Jesus e por Maria. Então peçamos a intercessão do nosso patrono, peçamos a intercessão do grande patriarca São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.